Acorda, crente! Acorda! Tá dormindo, crente? Se assustou. Até o crente aqui de casa se assustou. Ai, ai, ai. Isso aí, meus valentes. Mais um dia. E hoje vamos continuar em Êxodo, porque o mistério tá lá. Até quando, não sei. Até a hora que papai quiser, né? E é isso. Josué morreu e eis que vem um rei no Egito que não conheceu José. Desculpa, que não conheceu José. E ele começa a notar que o povo de Israel é forte e numeroso. Isso começa a incomodar Faraó. O povo de Deus sempre incomodou. E não foi diferente naquela época, né? E aí o que o Faraó faz? Chama as parteiras e fala com elas para que, se nascessem os meninos, elas tirassem a vida. Mas se fossem meninas, que poderia mantê-las vivas. Só que as parteiras, elas temiam a Deus. E é claro que elas não fizeram aquilo. É incrível como o inimigo persegue os nossos pequenos. E se a gente for trazer para os dias de hoje, a gente sabe de tudo que tem acontecido. Quem assiste reportagens vê todos os dias a mesma coisa que está escrito na Bíblia. E o pior, a Bíblia diz que quando se aproximasse o grande dia da ira de Deus, pais matariam os filhos, filhos matariam os pais. A Bíblia sempre foi muito clara e simples. E quando a gente abre hoje um jornal, quando a gente assiste um telejornal, o que nós temos visto, né? Tem acontecido coisas com os pequenos que, meus irmãos, é até difícil de assistir. Entender, a gente só entende porque é bíblico, né? Tá na Bíblia. Deus nunca nos escondeu nada. Ele sempre foi muito claro conosco em dizer tudo o que iria acontecer. E está acontecendo. E os valentes devem ter visto as últimas notícias lá do outro país, que fala de Hollywood, tudo aquilo que aconteceu ali. Já era para eu ter gravado esse vídeo já há algum tempo, mas sabe quando você não quer surfar no assunto do momento? Porque parece que é tudo tão passageiro. Isso já foi falado em 2020, quando aconteceu aquela situação lá da ilha, lá daquela criatura lá que vocês... Se vocês não conhecem, você pode pesquisar sobre a Ilha do Terror e aí você vai entender o que eu tô falando. Onde eram feitas coisas abomináveis com os pequenos. E não parou. Não parou. Houve a eleição, houve uma denúncia passageira, porque tudo é feito com propósito ali, né? Tudo é muito cômodo. Vamos denunciar para poder tentar ganhar a eleição, enfim. Os irmãos sabem como funcionam as coisas, né? É um argumento, como se o que estivesse acontecendo não fosse importante. E aí depois que houve as eleições, e o BD lá ganhou, foi colocado um tapete por cima da sujeira e continua acontecendo tudo como está acontecendo até hoje. E aí a gente vê aí
um artista aí que foi denunciado, também com motivo, também com propósito, que foi uma grande decepção, meus irmãos, porque eu ouvia a música daquele cara todos os dias na minha juventude. Todos os dias eu ouvia as músicas daquele rapper. E aí quando a gente vê as notícias, é uma tristeza tão grande, sabe? Isso é pra gente aprender que não dá pra gente ficar idolatrando o ser humano, né? Não dá. A gente pensa que o ser humano é uma coisa, meus irmãos. E aí quando a gente vê do que o ser humano é capaz, é assim, é assustador. Assustador. A gente não imagina, realmente a gente não imagina. Quando a gente tá ouvindo a música do cara, a gente tá vendo tudo, aquele show, aquela coisa maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa entre aspas. A gente não consegue acreditar, imaginar o que o ser humano é capaz de fazer. Tô falando do Puff, né? Puff. E pensar que esse nome de Puff, né, era meio vinculado a um bichinho de pelúcia, papai de pelúcia. E aí você começa a juntar as coisas e entender o quão nojento é. Mas fazer o que, né, meu irmão? Como eu vou condenar o cara? Tudo que vem dali é tudo orquestrado há anos e anos atrás. Vem passando, parece que vem passando o mal, deixando o seu legado. E aí vai passando de um para o outro. Isso já vem de muito tempo atrás. E todo mundo sabia o que acontecia, mas ninguém falava nada porque não era importante. Só se tornou importante quando ficou cômodo para usar na candidatura de alguns políticos. Mas aí, meus irmãos, quando a gente para pensar, a gente sabe que isso não acontece só lá, né? Acontece lá, acontece aqui. Todo lugar tem um castelinho do mal que é preparado para fazer esse tipo de coisa. E aí, quando acontecem as denúncias, a gente vê quem se levanta contra. Aqui teve denúncias também da ilha de Marajó, vocês se lembram? Teve as denúncias e vocês viram quem foram as pessoas que se levantaram contra aqueles que denunciaram? E por aí vocês já começam a tirar, né? Meus irmãos, eu queria convidar vocês aqui, convocar, melhor dizendo, eu gostaria de convocar vocês. Os nossos pequenos, eles não podem continuar sofrendo desse jeito. Se nós somos o sal da terra, nós precisamos fazer alguma coisa. Não é possível. Nós temos que cobrar leis mais rígidas para esse tipo de comportamento dessa gente. Não é possível que seres tão inocentes, tão sensíveis, sejam punidos e o povo de Deus não faz nada. E os que tentaram fazer, eles foram repreendidos e ameaçados. Sabe por quê, meu irmão? Porque uma andorinha, ela não faz verão, não. Se todo mundo não tomar uma atitude, a força fica pequena. Eu costumo dizer que o povo é igual o cavalo. Ele não imagina a força que tem. É por isso que ele é dominado pelo homem. É por isso que você e eu, nós somos dominados por certos homens. Porque se a gente soubesse a união, a nossa união, a força que tem, meu irmão, isso não aconteceria, não. Então eu quero te convidar a fazer um barulho,
entrar nas redes. Quando você vê esse tipo de notícia, ele não precisa ir muito longe não. Amanhã você vê a reportagem que você vai ver. Todo dia tem, meu irmão. Todo dia tem. Os pequenos sofrendo na mão de gente desse tipo. E tá aumentando. E eu não vejo crente fazendo nada. Eu não vejo ninguém falando nada. O que tá acontecendo? Será que é porque não é com você, não é na sua casa? Aí você não tá sentindo? Não é possível. Meu irmão, eu fico pensando assim, não é possível um cristão ver uma notícia dessa que a gente vê e não ficar abalado e não tentar fazer alguma coisa. Não se sentir provocado. Não é possível, isso não é normal. Nós somos mulheres, nós somos mães. Você, minha irmã, como tu consegue ouvir uma notícia dessa e não sentir nada? Não é possível. Não é possível. Tá aí, a gente vai falar um pouco desse assunto aí. É claro que a gente sabe que tem por aqui também. E a gente não pode se calar não, meu irmão. Ouviu? Compartilha. Pega esse vídeo aqui, compartilha. Compartilha no grupo de cristão, no grupo da tua igreja, e no teu Facebook. Compartilha. Vamos começar a mudar essa situação. Os pequenos, eles não podem ficar sozinhos. A gente precisa fazer alguma coisa. Se você é o sal da terra, então você precisa começar a botar tempero. A gente precisa começar a organizar essa bagunça. A gente sabe tudo que vai acontecer, mas a gente não pode aceitar. Apóstolo Paulo, ele falava que a gente não pode se conformar com as coisas que esse mundo faz. A gente não pode ficar conformado. A gente precisa fazer alguma coisa. Os pequenos estão gritando pela sua ajuda, pela minha ajuda. E nós vamos nos unir para mudar essa história. É isso aí, valente. Hoje o nosso vídeo é sobre os pequenos. É sobre a gente fazer alguma coisa, compartilhar, fazer barulho, cobrar leis mais rígidas. A gente precisa mudar isso. As coisas não podem ficar acontecendo. A gente pode não mudar lá no outro país, mas aqui a gente pode fazer alguma coisa. Os pequenos desaparecendo todos os dias, isso é normal? Quantas mães desesperadas aí sem saber o que aconteceu com os pequenos que sumiram do nada? Meus irmãos, a gente precisa se unir, orar, jejuar e fazer barulho. E é isso que eu quero te convidar, deixando aqui a minha mensagem. E curte, se inscreva no canal. Eu tô convocando você, valente, para fazer parte. Porque pode ser que sejam poucos, mas esses poucos, assim como o Gideão, que uniu aqueles 300 e foram vitoriosos contra aquela multidão, nós seremos vitoriosos também. É isso aí, desejo tudo de bom para você. Até o próximo vídeo. Curte aí, não esquece não.